Hello, hello, how are you? Como vocês vão? Tudo bem? Tudo bem, eu tô bem. Ó, vamos direto ao que a gente tem que fazer. Olha só, hoje a gente vai ver. Espera aí. Ah tá. Object pronouns. O que são object pronouns? Calma, já vou dizer. Veja só, eu trouxe até uma tabela que eu achei pronta, que eu achei ela muito boa. Seguinte, na primeira fileira a gente tem os subject pronouns. O que são os subject pronouns? Normalmente são os pronomes que são usados para como sujeito. Se os subject pronouns são usados para sujeito, o que é object pronouns? Objeto. Certo. Acertou. Então, veja bem, a gente tem na primeira fileira I, you, he, she, it, we, you, they. Vocês já conhecem esses, né? Eu, você, ele e ela para coisas e animais, nós, vocês e eles. Certo? Certo. Então, na fileira de lá, a gente tem o quê? O que vai ser usado como objeto? Que, como assim? Ele vai vir sempre depois de verbo e depois de preposição. Ele é o objeto. Ele vai ter o papel de objeto direto ou indireto. Então, olha só o exemplo. I, eu, vira me. Ó, can you help me? Can you help me? Vocês podem até notar que a maioria tá bem no final, né? Ó, a maioria tá bem no finalzinho. Can you help me? Você pode me ajudar? O me tá depois do verbo, tá no final, e ele é o objeto, certo? Olha de baixo. You e you. Não vai mudar. O subject e object pronoun é you. I know you. Eu conheço você. He vira him. He vira him. She isn't in love with him. Não seria she isn't in love with he. Não é. Não é, por exemplo, ele ama ela, não é he loves she. Porque ela é objeto. Você teria que mudar. Você teria que falar, por exemplo, he loves her. A gente vai ver mais exemplos mais pra frente. Mas aqui, ó, she isn't in love with him. Ela não está apaixonada por ele. Certo? She vira her. Então, he phones her every day. Ele liga pra ela todos os dias. Tá vendo? Sujeito, aí depois tá depois do verbo, depois do sujeito, aí que vem o objeto, certo? Ele liga para ela. It. It é it. Então vocês podem ver que para you e para it é a mesma coisa, não vai mudar. It. I don't like it. Não gosto disso. Não gostei. We vira us. Wait for us. Espere pela gente. Espera aí. A gente tá chegando. Espera um pouco. Wait for us. Não é wait for we. É wait for us. Tá? Tem que sempre observar isso. E o they vira them. Call them this evening. Ah, por exemplo, acho que seria melhor colocar, por exemplo, assim: I have to call them this evening. Eu preciso ligar para eles this evening, certo? Então, vocês entenderam? É que duro que por vídeo não tem como saber se entenderam ou não, mas eu imagino que vocês tenham entendido. É sujeito, objeto. Vem depois de verbo, preposição. Vocês vão usar a tabela de cá. Eu tenho mais exemplos aqui, olha só. Lauren hates Camila. É só um exemplo. Não sei se elas se odeiam mesmo. Eu acho que não. Às vezes, bom, não sei. Mas eu imagino que não. Então, Lauren hates Camila. Lauren odeia a Camila. O que acontece aqui? Ó, se eu fosse substituir os pronouns, eu trocaria o Lauren por she, porque ela é o sujeito. She hates. Quem que odeia? É ela que odeia. E ela odeia quem? A Camila. She hates her. Aqui em português, as pessoas diriam ela odeia ela, então não mudaria, mas não é o correto. O certo seria, por exemplo, eu a odeio, mas é difícil você ver alguém falar eu a odeio, né? Então, por isso se confunde. Beyoncé loves Jay-Z. A Beyoncé ama o Jay-Z. Como que a gente troca aqui? O que a gente faz?
Inverteu a foto? Ih, galera, inverteu a foto. Ixi, inverteu. Ih, olha só. Tudo trocado as fotos. Bagunçado. Ó. She loves. She loves. E agora? Ela ama him. She loves him. Certo? She loves him. Ela ama ele. Ou ela o ama, né? E agora inverti a, a, a ordem do. Meu Deus, inverti a ordem dos nomes. Então, se for o Jay-Z ama a Beyoncé. Então, como que eu mudo isso? He loves her. Então, vocês viram. Se for ela que ama ele, she loves him. Mas se for ele que ama ela, he loves her. Certo? Sujeito, verbo, objeto. Agora, na página 26. Deixa eu até abrir o meu livro também. Pega o livro de vocês. Quem tá sem livro aí, vai pegar o livro. Tá? Ó, tá escrito aqui bem no finalzinho, na atividade 2. Tá assim, ó. Although we each have all intelligences, no two individuals have them in the exact configuration. Mesmo todos nós tendo todas as inteligências, você não vai achar dois, traduzindo o sentido, você não vai achar dois indivíduos que têm mesma configuração dessas inteligências, o mesmo tanto de cada um. Então, tem 5 perguntas, então eu vou fazer com vocês, mas pensem aí, pensem na casa de vocês para ir respondendo comigo virtualmente. Então, a A é, o pronome we se refere a quem? Olha aqui o we. Although we se refere a quem? 5 segundos na tela. A nós, seres humanos. We significa nós, então ele está falando sobre nós, seres humanos. Se vocês quiserem, pausem o vídeo para responder mentalmente cada uma, porque eu não preciso deixar os 5 segundos na tela. B. Qual a função que o we assume na frase? Eu já falei, essa é fácil, eu falei. O que é? Vou passar, vou dar a resposta. Sujeito. Bom, sujeito. Eu falei. Eu avisei que era sujeito. Certo? O we é sujeito. Se fosse objeto, seria us. Sujeito. Tranquilo até agora. C. Pode-se dizer que them também assume a mesma função? Ó, them tá aqui embaixo. Tem a mesma função? Será? Ih, foi as duas uma vez. Enfim, não tem problema. Não. Them assume a função de objeto. Tem a função de objeto. Já respondi as outras duas também, não tem problema. A D. E them a quem se refere? A intelligences, as inteligências. Ó. Mesmo que nós tenhamos todas as inteligências, você não vai achar dois indivíduos que têm elas na exata configuração. No two individuals have them. Quem? These intelligences. Certo? E por que se usa we e them ao invés dos termos correspondentes? Para não ser repetitivo, por exemplo. Para não ficar repetindo. Você vai mudar para não ficar repetindo. E por hoje é só isso. Só isso, tranquilo. Olhem a tabela, estudem, vão. Em breve eu passo mais uma aula e exercícios. Então, see you soon.